Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você está me assistindo, mas nós vamos para mais uma aulinha de física, em especial a calorimetria. Forte abraço para todos, espero que estejam bem. Nessa quarentena nós estamos enviando diversas videoaulas para que vocês não fiquem parados. Então, que vocês possam estar continuando e aprofundando cada vez mais nos determinados conteúdos, tudo bem? Então, vamos falar um pouco sobre calorimetria, o estudo do calor, né? Em relação também às medidas matemáticas que nós temos e algumas interpretações físicas. Para que a gente possa dar início ao nosso estudo, vamos a um breve resumo sobre calor. Sabemos então que calor é energia térmica, né? Nesse primeiro parágrafo do slide, que será disponibilizado para vocês, eu trouxe uma breve introdução da definição de calor, dizendo que é uma energia térmica em trânsito de um corpo para outro. E essa energia em trânsito é decorrente da diferença de temperatura. Nós estamos falando isso incansavelmente durante todo o nosso estudo. Então eu peço que vocês gravem, anotem, circulem, para que vocês não esqueçam essa definição de calor. Na aula passada nós estudamos também sobre condução térmica, convecção e irradiação, que são as maneiras que se propagam o calor. Então, são maneiras que essa energia térmica está circulando. Nós falamos da condução térmica, que acontece entre os sólidos, que somente a energia que flui, diferentemente da convecção, que além da energia, flui também as partículas. E a convecção, em especial, só acontece em líquidos e gases, são chamados fluidos. A radiação ou irradiação acontece no vácuo, porque ela vem em ondas eletromagnéticas provenientes do Sol. Então está aí uma justificativa de como o calor, essa energia térmica do Sol chega na Terra, pelas ondas eletromagnéticas, pela propagação de calor através da irradiação. Tudo bem? Nós também falamos na aula passada sobre uma equaçãozinha a respeito do fluxo de calor, que está especialmente ligada à condução térmica. Se nós temos um material e esse calor flui de uma ponta a outra, nós estamos sim falando da condução térmica. Tudo bem? Então eu vou trazer um pouco mais um aprofundamento a respeito desse estudo. Então olha só, o cálculo do fluxo de calor. Não repara muito no cálculo não, porque está faltando um acentozinho ali, mas nós podemos estar organizando aqui nesse exato momento. Olha só. Isso, vamos voltar aqui a nosso estudo. Então, pessoal, o cálculo do fluxo de calor. Está aí a nossa primeira equação, que é Q sobre ΔT, onde esse Q nada mais é do que o calor e o ΔT é um intervalo de tempo. Então, a definição é a razão entre o calor por unidade de tempo. O Sistema Internacional de Medidas é joules por segundo, que é equivalente ao watt. Isso mesmo, de potência térmica, beleza? E aí nós podemos abrir essa equação para que a gente possa estudar quando esse calor flui em uma determinada secção, ou seja, de uma determinada região a outra de um condutor térmico. Tá bom? Então olha só como que fica essa equação para o fluxo de calor. Podemos dizer que o fluxo de calor é igual a K vezes A vezes ΔT dividido por L. Vinícius, mas o que é esse K?
Esse K é uma grandeza que está relacionada ao coeficiente de condutibilidade térmica. O que é isso? A condutibilidade térmica, pessoal, é aquela constante que vai dizer que se o material ele é bom condutor ou ele é um mau condutor. Isso mesmo, se eu pegar um metal e esquentar ele em uma ponta, logo a outra ponta também vai ficar quente. Porém, se eu pegar, por exemplo, uma madeira, que falando de condução térmica, tá? Somente está se propagando a energia. Se eu colocar uma fonte quente em uma ponta da madeira e segurar na outra, dificilmente ou vai demorar muito tempo a outra ponta também estar com uma temperatura elevada. Tudo bem? Então dizemos quanto maior a condutibilidade térmica, maior vai ser o fluxo de calor. Olha só, eu coloquei uma tabelinha para vocês a respeito da condutibilidade térmica ou condutividade térmica, tá? Então, coloquei do diamante, prata, cobre, enfim. Note que a primeira coluna está o nome do material, a segunda coluna está em unidades que não é do sistema internacional, tá bom? São unidades que nós chamamos de unidades usuais. E a terceira coluna com unidades do sistema internacional. Vocês não precisam decorar esses valores. Na maioria das vezes, o exercício te dá o valor da condutividade térmica. Tudo bem? Vamos entender então essa equação. Essa equação, pessoal, da condutividade, ela é uma equação chamada Lei de Fourier. A Lei de Fourier funciona da seguinte maneira. Vocês observem esse gráficozinho, essa imagem em azul, ela é um cilindro. E aí nós vamos ter que destacar duas coisas nesse cilindro, duas pontas. Observe que existe uma seta acima do cilindro escrita calor, da esquerda para a direita. O que quer dizer isso? Que a fonte quente está na esquerda e o calor está fluindo para o lado de menor temperatura. Sempre é espontaneamente do maior para o menor. Então, a temperatura 1, o θ1, ele é maior que o θ2. Por isso que flui nesse sentido, da esquerda para a direita. Você lembra do L que aparece no denominador da equação? Pois é, ele é o comprimento dessa secção, desse cilindro. Tudo bem? O A é a área. O K já diz para vocês é uma constante. Ou seja, K constante, A área, nesse caso é a área do círculo, é da secção transversal. O L é o comprimento dessa secção. θ1 menos θ2 nada mais é do que a diferença de temperatura. Tudo bem? Aí eu trouxe alguns exemplos. Vamos falar agora um pouco mais sobre essa lei em um exercício, que diz o seguinte: marque a alternativa correta a respeito da lei de Fourier. Letra A. A lei de Fourier determina a quantidade de calor colocada entre duas regiões de uma superfície em função de em função de suas dimensões. Não, né, pessoal? Não determina a quantidade de calor, determina o fluxo. Letra B. A lei de Fourier determina o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície em função de suas dimensões. Correto. A letra B é nossa opção de marcar. Mas vamos continuar lendo o restante. Letra C. A lei de Fourier mostra que o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície independe de suas dimensões? Não, né, pessoal? Depende sim das dimensões, porque na lei de Fourier traz a área e o comprimento, né, desse condutor térmico. Letra D. Na lei de Fourier, o fluxo de calor é a
condutividade térmica do material que compõe a superfície são inversamente proporcionais, negativo. Eu já havia falado para vocês, quanto maior for essa condutividade térmica, maior será o fluxo, ou seja, elas são proporcionais e não inversamente proporcionais. Letra E, todas as alternativas anteriores estão incorretas. Também não, porque a letra B é nossa opção de marcar. Tudo bem? Então, esse foi um exercício teórico, resultado letra B, marque aí. Mas agora nós vamos fazer um exercício que contém algumas contas e vai ficar anexado para que vocês possam estar acompanhando. O número 2 fala o seguinte: uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha, a temperatura ambiente de 30 Celsius. Vejam só, pessoal, já tenho aí a minha diferença de temperatura, a minha variação, ok? Mas vamos continuar a leitura. Para uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura e 1 metro de altura, por 1,5 metros de largura, sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,80 watt por metro vezes Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente, pessoal, vejamos só, ele quer o calor em calorias. Na nossa última aula, aquela que eu fiz com um quadro que eu falei para vocês que pode ser que vocês precisem fazer a transformação de joules para calorias, então esse exercício é sim um exercício de transformação. Vamos anotar os dados. A variação de temperatura acontece de 20 para 30, ou seja, 10. A nossa secção aí é um retângulo, tá? É um retângulo, porém nós vamos desenhar o retângulo como sendo o seu comprimento, a sua espessura, e ele disse que tem uma largura, ou seja, vamos lá, isso aí vai simbolizar para nós como se fosse uma figura 3D, com face retangular. Observe como que fica a nossa equação. Sabemos que a condutividade térmica é o K. Ele diz que vale 0,8, ou seja, substituindo o valor de K. A área dessa secção retangular é 1,5. A diferença entre a temperatura é 30 menos 20, ou seja, 10. E o comprimento, ele havia dito que era 8. Então, transformando para metro, eu coloquei 8 vezes 10 elevado a menos 3. Observe só, voltando aqui, que seriam 8 milímetros, não é mesmo? 8 milímetros transformado para metro, então 8 vezes 10 a menos 3. Fazendo aí 30 menos 20, 10, ok? Colocando em notação científica, nós temos que o fluxo de calor é igual a 1.500 joules por segundo. Mas ele quer em calorias, tudo bem? Vamos observar como que fica então. Lembra que o fluxo de calor pode ser dito como quantidade de calor sobre o tempo? O tempo, pessoal, ele quer durante 4,2 minutos. Preciso transformar para segundos, não é? Então, multiplico por 60. Então, fazendo a multiplicação por 60, ficaria igual a 4,2 vezes 60, que multiplica 1.500, chegando então a 378 mil joules. Olha só a conversão adotada para transformar um cal em joule ou joule em calorias. Basta dividir por 4,2. Então, dividindo esse resultado que eu achei em joules por 4,2, eu transformo para calorias, achando então
90.000 calorias. Usando o prefixo K, trago então 90 quilocalorias, tendo resposta correta a letra D. Tudo bem? Observe com carinho todo o passo a passo dessa questão, que é uma questão um pouco mais complexa, onde exige um formalismo matemático um pouco mais rigoroso. Tudo bem? Na nossa próxima aula, para que vocês já possam estar avançando nos estudos, nós iremos falar de calor sensível e calor latente, onde nós traremos aqui a teoria a respeito da absorção de calor e também ao ceder calor, mudando ou não a fase física. Tudo bem? Por exemplo, a água de líquido a gás, ela muda a fase física, ela muda sua fase física, né? Suas propriedades físicas aí. Então, nós temos uma transformação física. Nós vamos entender qual grupo vai pertencer quando há mudança de estado físico e qual grupo irá pertencer quando não há essa mudança de estado físico. Então, nós separamos em calor sensível e em calor latente, que são temas das nossas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Então, tenha aí bons estudos e até a próxima.